pessoal, então, agora nós vamos para a nossa segunda aula aí do curso de ajustagem. Hoje nós vamos falar sobre a operação de traçar, né, sobre traçagem. Antes de traçar de fato, né, a peça, de colocar na peça, né, aquelas linhas, aqueles arcos que a gente tem no projeto, a gente precisa medir, certo? Para a medição, a gente utiliza a metrologia, né? Nós temos a disciplina de metrologia, a ciência de metrologia, que vai nos ensinar a utilizar os equipamentos de medição, certo? Como utilizar, por exemplo, um paquímetro, um micrômetro, tá? Um goniômetro da forma correta. E aqui na ajustagem a gente utiliza bastante isso aí. Então vamos ver aqui alguns desses equipamentos que a gente mais utiliza na ajustagem. Nós temos aí, por exemplo, a régua de aço, tá? Graduada. Nós utilizamos bastante para fazer medidas, né? Em linha reta, tá? E se não for graduada, você pode utilizar inclusive para traçar, né? Temos o goniômetro, onde a gente tira medidas, né? Faz medidas aí de ângulos, você pode também utilizar, dependendo do seu equipamento, para traçar, beleza? Goniômetro aí, né? A gente faz as medidas dos ângulos. Um equipamento que a gente utiliza bastante, né? E termina utilizando ele de todas as formas possíveis, né? Utilizando todas as maneiras possíveis de medição dele, é o paquímetro, legal? Então o paquímetro que a gente aprende, né, a utilizar bem lá na metrologia, beleza? A gente utiliza demais aqui na ajustagem para medir, beleza? E nós temos aí um equipamento um pouquinho mais delicado, né, que é o micrômetro, beleza? O micrômetro a gente também utiliza aqui na ajustagem, né, para realizar medidas, ok? Micrômetro aí, tá bom? Mas é um equipamento um pouquinho mais delicado, deve-se tomar bastante cuidado para realizar as medidas com esse equipamento. Legal? E aí nós temos outros equipamentos, né? Nós podemos ter, né, um compasso, tá? Para tirar medidas aí de arcos e ângulos, né? E existem outros compassos, né, que são verificadores para traçagem mesmo, tá bom? Então, existe uma gama aí de equipamentos da metrologia que a gente utiliza, sim, aqui na ajustagem antes de traçar. Em relação à traçagem, o que é que ela vem a ser de fato? A traçagem é o guia visual na hora da ajustagem, usinagem, certo? Então, olha só, consiste em marcar sobre a superfície exterior da peça metálica linhas para indicar o limite de desbaste ou eixos de simetria de furos, ranhuras, etc. Então aqui nós temos uma peça, ó, que a gente diz até que é uma peça que foi morta, mas porque em alguma das operações aí de ajustagem houve algum erro e perdeu, a peça foi perdida, né? Não deu para recuperar nesse caso. Beleza? Então aqui já era uma peça que estava bem avançada, né? Já, inclusive tinha partido aí para a parte do rosqueamento. Dá para ver aqui, né, o traçado nessa peça, as linhas aí que foram traçadas, não sei se vai dar para ver no vídeo, ok? Então a gente traça, né, para delimitar ali até onde deve se desbastar, onde é que deve estar aquele furo, ok? Onde a gente deve serrar, né, os limites do serramento, tá bom? Então a traçagem é uma operação prévia ao ajuste ou à usinagem, sendo realizada em peças brutas. A gente faz primeiro a traçagem para depois, né, fazer outras operações. Né? O traçado pode ser plano, quando todas as linhas assinaladas estão sobre uma superfície plana, ou pode ser no ar, né, em 3D, quando você pega um bloco e faz o traçado, né, em várias faces ali que podem estar paralelas, perpendiculares, tá bom? Não é o caso dessa pecinha. E aí, em relação ao traçado, ó, ela transporta para as peças brutas ou semi-acabadas, né, os contornos exatos da peça acabada. Então, você tem a peça bruta lá, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma. Você tem aqui a peça bruta, certo? Não sei se dá para ver legal aí no vídeo, né? E aí você transporta para ela o traçado para ela chegar na peça final, né? Beleza? Essas duas peças aqui estão com probleminhas, mas é só para demonstrar, né? Peça bruta, peça que seria a peça final, tá bom? Então, localização de furos, arestas dos planos das superfícies a serem usinadas, plano de orientação para fixação da peça durante a usinagem, pontos, linhas e planos para referência que permitirão verificar se a usinagem foi bem executada, né? Com outros equipamentos que a gente vai falar já já. Então, quais são as ferramentas aí, o que é que a gente utiliza na hora da traçagem? Muitas vezes a gente utiliza a tinta para traçar, né? Ela é muito interessante, né? Como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem, você passa a tinta, né, com um rolinho daqueles de pintura sobre a superfície, e aí ali você consegue fazer todo o traçado e fica bem nítido, né? Você não precisa realizar muito esforço, né, para fazer o traçado sobre a sua superfície.
No nosso caso aqui, nós não estamos utilizando a tinta para traçagem, fazemos, né, riscando o revestimento aí das peças de aço, tá bom? Que também funciona, mas o ideal é usar tinta. Em relação, galera, às ferramentas para traçar, o que é que nós temos? Uma ferramenta muito importante é essa tal da vareta de aço temperado terminada em ponta cônica. Serve para traçar linhas, né, linhas retas, tá? É a ponta de assinalar. Muitas das oficinas não têm aí a ponta de assinalar e recorrem aí para outros meios de assinalar, né, de fazer as linhas, certo? No nosso caso aqui, nós utilizamos, por exemplo, a serra a gente faz essa ponta aí mais aguda aqui na oficina, e aí a gente consegue fazer o traçado, né? Isso aqui é um pedaço de uma serra, tá? Que o material é um pouco mais duro do que os aços que a gente trabalha aqui, né? Para ajustagem e termina dando certo. Nós conseguimos traçar com esse equipamentozinho aqui. Essa é a nossa ponta de assinalar. Você pode também pegar, né, um metal um pouco mais duro, né, de cilíndrico aí com um diâmetro pequeno, fazer a pontinha de assinalar, né, numa esmerilhadeira. E aí você tem como fazer aí, tem outros métodos, mas a ponta de assinalar aí, né, seria o mais correto, né, a de fábrica. Beleza? Traçador de altura utilizamos bastante, tá, para fazer, né, juntamente à mesa de desempenho. A gente consegue fazer linhas perfeitamente aí horizontais. Legal? A mesa de desempenho estando nivelada, a gente consegue fazer aí linhas perfeitamente horizontais e aí a gente consegue deixar as superfícies, né, paralelas, tá, perpendiculares. A gente consegue fazer muita coisa, né, interessante na ajustagem com esses equipamentos. Para marcações de pontos, nós temos aí os punções, tá? Punções aí, ó, tem vários ângulos diferentes, beleza? Bom, 60, 70 graus, 90 graus, beleza? Essas pontas aqui variam a sua angulação, conforme vocês podem ver, certo? Mesa de desempenho, né, que a gente já falou, usada como plano de referência para medições de precisão, marcação e configuração de ferramentas de precisão. Pode ser metálico ou de mármore. A nossa aqui, salvo engano, é de mármore. Graminho, né, que é o que eu estou na frente, serve para tomar medidas e verificar superfícies paralelas. Dá uma olhadinha aí na internet. Graminho. Tá bom? Ainda em relação às ferramentas para traçar, nós temos aí algumas ferramentas muito importantes, como por exemplo os esquadros. A gente tem os esquadros graduados, certo, pessoal? Que a gente utiliza, né, para medir. E nós temos esquadros não graduados para traçar e esquadros de precisão, que não são utilizados para traçar, certo? Esses esquadros aqui, ó, eles têm pontas biseladas, tá? Pontas biseladas que a gente chama esse ângulozinho aqui, né? Você tem tipo uma faca, né, dos dois lados. Então ele é biselado dos dois lados esse esquadro e você consegue fazer verificação de paralelismo, perpendicularismo com esse tipo de esquadro, no caso aqui perpendicularismo, tá? Então se eu pego uma pecinha, certo, em que deve ter um ângulo de 90 graus perfeito aqui, né, eu posso verificar no meu esquadro. Como é que a gente faz a verificação? Dependendo da luz que passar aí, né, por uma das superfícies, encostando a outra totalmente, né, na superfície de baixo aí do esquadro, né, que está na horizontal, nessa superfície biselada do esquadro, você consegue ver alguns pontos em que a luz passa, certo? Então, é um instrumento muito útil. As sutas, né? As sutas aqui eu não tenho nenhuma para mostrar para vocês, mas você consegue fazer, né, linhas em ângulos. Você marca com o goniômetro e consegue colocar um ângulo ali para fazer linhas paralelas, linhas perpendiculares também, linhas na diagonal. Então, muito interessante. Temos os compassos também, né, de espessuras de pontas e de interiores. Então, são compassos de verificação normalmente, né, mas a gente também pode produzir arcos e círculos com eles, né? Que nesse caso, né, no esquadro, no compasso de ponta, né, mas aí temos também o compasso de espessuras e de interiores, onde a gente verifica, tá? Por exemplo, a gente consegue verificar com o compasso de espessuras paralelismo entre duas superfícies de uma peça, né? Nós deixamos ele fixo, né? Travamos essa pecinha aqui dele, né? E a abertura fica fixa. Quando você vai passando pelo tato mesmo, se você nota que ele passou mais fácil, né, em uma determinada região de duas superfícies que deveriam ser perfeitamente paralelas, né, você já vai saber que ali está mais desbastado, né? E se uma outra superfície foi mais difícil do compasso passar, você sabe que ali você deve desbastar mais. Então, é a mesma coisa para os interiores, né, para o compasso de interiores, e você tem aí o compasso de pontas, né,
normalmente utilizado para traçagem. Beleza, galera? Então, essa foi nossa aula de hoje. Vamos para a próxima operação, né, que é a operação de serrar. Valeu!